Lucas capítulo 18. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Lucas capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola. Presta atenção aqui agora, igreja. O dever de orar sempre, e o que está escrito? E nunca esmorecer. O que significa dever? Coloque em cima do dever. Dever representa o quê? Obrigação. Você veja que nós aprendemos com essa palavra, presta atenção. Não converse agora não, por favor. O momento da palavra é um momento sagrado. Amém, igreja? Deus não nos obriga a nada nessa vida. Obriga? Não. Mas existe uma coisa que Deus nos obriga. É a oração. Ele nos coloca o dever de orar. Significa a obrigação de orar. Mas não é somente nas horas difíceis. Esse é o grande erro das pessoas. É achar que a oração, ela só é feita nos momentos difíceis. Mas a Bíblia é clara, ele diz que a oração, ela não tem momentos da nossa vida. Ela não tem dias na nossa vida. A oração é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Sempre. Essa palavra sugere em todas e quaisquer situações. Seja na hora de alegria, eu tenho que orar. Seja na hora das realizações, eu tenho que orar. E como também nas horas das lágrimas, das tristezas, eu também tenho que o quê? Que orar. Por que, bispo? Porque a oração é o elo que nos liga a quem? A Deus. Quando você está do lado da margem de um rio, e você quer ir para o outro lado da margem do rio, o que você tem que fazer? Você tem que passar por onde? Você tem que passar pela ponte. Então a ponte é o que vai ligar de um lado para o outro. A oração é a ponte que liga o ser humano, que liga o homem, a criação, ao Criador. Então quando a pessoa ora, quando uma mãe ora, quando uma esposa ora, quando o marido ora, aquela oração vai ser uma ponte. E essa oração, ela vai chegar diante do trono de Deus. Então eu não posso ser uma pessoa que só oro nos momentos difíceis da minha vida, não. A oração tem que fazer parte da vida do cristão. Todos os dias você tem que ter o seu momento de oração. Quando você acorda, ou quando você vai dormir, quando você está diante de uma refeição. A oração, ela não pode deixar de existir na nossa vida. Porque o dia que deixa de existir a oração, é o dia que vai deixar de existir respostas na nossa vida. Mas todas as vezes que você orar, todas as vezes Deus vai te responder. Ele vai te responder. Às vezes a resposta não vem na hora que nós queremos.
Porque nós não dirigimos o tempo, nós não temos condições de dirigir o tempo. O tempo pertence a Deus. Mas aquela oração que você fez, ela foi ouvida. E se ela não chegar naquele momento, a resposta que você orou, você pode estar certo que na hora certa de Deus a resposta vai chegar. Não existe, aos olhos de Deus, tudo que fazemos para Ele se tornar em vão. Nada é em vão que nós fazemos para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, a resposta vai chegar na nossa vida. A senhora mãe que está orando pelo filho, Deus já ouviu a sua oração. E eu acredito que hoje essa resposta já chegou na tua vida. Você que está orando por uma causa na justiça, Deus ouviu a sua oração. Hoje a resposta chega em você. Então a oração, ela é um dever. Ela não é uma opção. Eu não posso fazer a oração uma opção na minha vida. Não, eu não tenho opção, quer dizer, eu vou orar. Não. A oração tem que ser um dever. Um dever da nossa parte. Aí ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia quem? A Deus. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis o quê? Presta atenção aqui agora. Coloca no tempo. Esse juiz por um tempo, ele não quis atender aquela viúva. Ele já tinha proposto no seu coração, dizendo: eu não vou atender essa mulher. Eu não vou dar ouvidos a ela. Então, por algum tempo, aquela mulher, aquele juiz resistiu. Sabe o que nós aprendemos com isso, entendemos? Que tem muitas coisas na sua vida que não vai acontecer na hora que você quer. Tem muitas coisas na sua vida que não vai acontecer de imediato. Embora você precise de repente. Embora você necessite de repente. Mas tem coisas que Deus permite. Deus não poderia ter quebrantado o coração daquele juiz na hora? Claro que poderia. A primeira vez que aquela mulher se pôs diante do juiz, ali Deus já poderia ter quebrantado o coração dele e ele julgado a causa dela, ou não poderia? Mas Deus fez isso? Não. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida que Deus quer ver até onde a nossa confiança vai. Tem coisas na nossa vida que Deus quer ver até onde a nossa oração vai. Até onde a nossa perseverança vai. Nesse momento na vida dessa mulher, Deus não entregou para ela de imediato, mas Deus deu um tempo para ver se ela ia desistir, para ver se ela ia reclamar, para ver se ela ia murmurar. Deus deu um tempo para ela, para ver se realmente ela ia continuar orando, se ela ia continuar jejuando, se ela ia continuar aos pés dele, confiando.
Tem muitas pessoas que dizem acreditar em Deus, confiar em Deus, mas quando estão diante de uma resistência na sua vida, elas acabam desistindo. Quando elas encontram uma resistência em algo que ela quer para a sua vida, muitos param de orar, muitos param de jejuar, muitos param de confiar, começam a olhar para onde não deveria, começa a dar lugar aos pensamentos errados. E aquela mulher, por um tempo, ela estava ali batendo na porta do juiz. A mesma força que ela foi da primeira vez, foi todas as vezes que ela foi. Então tem coisas na nossa vida, eu me incluo, porque todos nós estamos sujeitos à mesma coisa. Não é porque eu sou bispo que eu não esteja sujeito. Todos nós estamos. Tem coisas que Deus permite para ver até onde a gente vai. E eu não vou longe não. De repente você é a própria pessoa que já teve muita experiência disso. Porque muitas coisas na sua vida, que era para você ter perseverado, você desistiu. E lá na frente Deus mostrou para você que você não deveria ter desistido. Porque você encontrou uma resistência, você não teve perseverança. Quando era mais para você confiar em Deus, foi a hora que você menos confiou. Quando era a hora que você mais tinha que orar, foi a hora que você menos orou. Foi a hora que você mais tinha que ter os joelhos no chão, foi a hora que menos o chão viu o seu joelho. Deus dá o tempo, porque seria muito cômodo, seria muito fácil, se tudo que nós queremos viesse num piscar de olhos. Seria muito fácil, se tudo que nós quiséssemos viesse como um passe de mágica. Chegaria o momento em que o homem não olharia mais Deus com amor, mas olharia Deus como a sua necessidade. Muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu desejo na minha vida, o meu amor tem que estar acima de tudo para com Deus. Acima de tudo. Então aquela mulher, aquela viúva, ela teve o seu tempo. Quem sabe você está aqui hoje, você que nos assiste, existe algo na sua vida que você está no tempo. Agora a pergunta é, como que eu tenho me comportado nesse tempo? Eu tenho sido a mesma pessoa do início? Ou diante desse tempo, a minha força está se acabando? A minha fé está desfalecendo? A minha confiança está deixando de existir? Então Deus deu tempo. Olha lá. Ele por algum tempo não a quis o quê? Atender. E você sabe que nesse tempo,
Olha para mim. Quando a gente está nesse tempo, às vezes muitas pessoas acham que Deus não está o quê? Lhe atendendo. Você vê que faz parte do tempo a pessoa sentir que ela não está sendo atendida. Às vezes a mãe está lutando e fala, poxa, parece que Deus não está me atendendo. Mas essa mãe está onde? No tempo. E quem está observando aquela mãe? Deus. Porque basta só Deus olhar para o filho se torna um novo homem. Deus não precisa nem pôr as mãos, só o olhar dele já muda a história da nossa vida. Só o olhar. Só ele olhar para nós já muda tudo. Mas aí na trajetória aquela mãe fica triste. Aquela mãe diz, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da igreja. Eu estou na igreja, mas Deus não está me atendendo. Naquela trajetória, ela fica desanimada. Já não tem mais disposição. Já não quer mais viver a sua fé. Já coloca dificuldade para tudo. Quem está observando essa mãe? Deus. Então o tempo, aquele juiz não quis, coloca lá, não quis atender, mas, o que está escrito? Depois, disse consigo, esse mas aí, você pode estar certo, foi quando Deus fez o quê? Olhou para aquele juiz. Deus só deu uma olhadinha para ele assim, ó. Depois de tudo, depois do quê? Das orações, da perseverança, depois que ela mostrou que ela não ia deixar de confiar, ela não ia desistir, depois de tudo, que muitas pessoas devem ter falado para ela, fulana, não vai mais lá não, porque não adianta, esse juiz não vai te ouvir, esse juiz não vai te atender, porque senão já era para ele ter te atendido. Depois de tudo que ela venceu o tempo, ela venceu os pensamentos, ela venceu as palavras negativas. Depois de tudo, quando todos achavam que a causa dela estava perdida, quando todos achavam que ela não tinha mais jeito, depois de tudo, coloca lá, disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Está aí, ó. Depois de tudo, quando todos achavam que tudo que ela fez foi em vão, tudo que ela tinha feito foi tempo perdido. Você sabia que tem muita gente lá fora que acha que você está perdendo tempo aqui dentro? Sabia disso? E fulano, você está aí nessa igreja, você está perdendo? Tem muita gente. Você está perdendo tempo. Era para você estar curtindo a sua vida, era para você estar desfrutando, e você está lá na igreja, e você está perdendo tempo.
Muita gente também achou que aquela mulher estava perdendo tempo. Perdendo tempo de orar, com certeza jejuar, perseverando, confiando, derramando as suas lágrimas, porque com certeza só Deus via as lágrimas dessa mulher. Só Deus estava vendo as lágrimas dela. Tem lágrimas na nossa vida que nem quem vive conosco consegue enxergar. Só Deus consegue ver essas lágrimas. Só Deus via as lágrimas dessa mulher. Mas aí, depois de tudo, Deus olhou para o juiz e falou: é agora. E ali, ele julgou a sua causa. Julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Em outras palavras, siga esse exemplo. Não feche os olhos para o que você está lendo. Não tampe os ouvidos para o que você está ouvindo. Considera o que está sendo falado. Considerai. Aí ele diz: não fará o quê? O quê? Deus justiça? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, que a Ele oram, que a Ele jejuam, que a Ele perseveram, que mesmo nos tempos difíceis estão orando, mesmo nos tempos de alegria estão orando. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça o quê? O tempo. Embora você ache que está demorando, embora você ache que Ele já poderia ter te respondido, embora você ache que o seu marido já era para ter voltado, o seu filho já era para ser liberto, aquela causa já era para ser ganha, embora pareça demorado, aquela porta de emprego já era para ter aberto. É o que muitos pensam, que parece que as coisas estão demorando. Mas ele diz parece. O parecer é algo que não é. Embora pareça demorado, em quê? Em defendê-lo, em respondê-lo, em atendê-lo. Ele dá o recado final: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Está aí, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, é seguir
as instruções de Deus. Orar sempre e sem o quê? Esmorecer. O que é esmorecer? Desanimar, vacalhar. Eu não posso desanimar. Se existe algo na vida que jamais eu posso desanimar, é a respeito da minha vida com Deus, é a minha confiança em Deus. Jamais. E se eu não desanimar, se eu perseverar, se no meu tempo de resistência, algo que me resiste, seja um vício, seja uma doença, seja um problema, enfim, se eu não desanimar, depressa Ele vai fazer justiça na minha vida. Ele vai me responder. E daqui a pouco, quem olhar para a sua vida vai ver: fulana, poxa, que bênção que isso te aconteceu, hein? Só que aquela pessoa não sabe o quanto tempo você dobrou os joelhos para aquilo. Ela não sabe quantas lágrimas você teve que derramar. Ela não sabe o quanto você teve que perseverar. Não. É igual gravidez. Quando uma pessoa vai parabenizar uma criança que nasceu, ela não fala dos 9 meses que ela sentiu dor. Ela só fala: que criança linda e maravilhosa. Ninguém leva em consideração o tempo de gravidez. Só considera a criança que nasceu. Não é assim? Ou alguém chega para a mãe e fala assim: olha, foi 9 meses, né? Poxa, teve noites que você não dormiu? Teve dias que você teve que correr para o médico? É isso que eles perguntam? Não. Que criança linda, olha a cara da mãe, não parece com ninguém, mas fala, é a cara do pai. Não é assim? Olha que criança linda. Nem pegou ainda traços. Mas não sabe quantas noites ela não dormiu de dor. Então o tempo é assim. Daqui a pouco as pessoas vão olhar para a sua vida e dizer: fulana, o marido voltou, né? Que bênção. Olha, seu filho está trabalhando, né? Olha. Mas eles não acompanharam o tempo. Muitos depois viram a vitória daquela viúva, mas não viram o tempo que ela teve que ir na casa do juiz. Então, para você chegar amanhã ao que você tanto almeja, você vai ter que passar por esse caminho. E eu vou mais longe. É o que Jesus falou aqui, ó. Põe lá. Contudo, quando vier o Filho do Homem, quem é esse? Jesus Cristo. Achará porventura, lê em voz alta. Por que ele perguntou isso? Sabe por quê? Porque Jesus sabe que muitos que entram nesse tempo acabam desfalecendo na fé. Muitas pessoas abandonam a sua fé, desanimam, desistem, deixam de confiar, perseverar. Então ele está dizendo: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Porque muitos que ontem estavam orando, hoje desistiram.
Aonde você está sentado aí hoje, já teve alguém que sentou aí. E nesse tempo, porque algo lhe resistia, acabaram desistindo, abriram mão, deixaram de confiar em Deus e foram lutar no mundo com a força do braço, achando que Deus não estava lhe atendendo, que Deus não estava lhe ouvindo. Deixaram de confiar em Deus para se sujeitar a homens nesse mundo. Aonde você está sentado agora, já teve alguém que sentou e que naufragou na fé, desistiu, abandonou, e hoje estão amargando a ausência de Deus na sua vida. Por quê? Porque aonde elas mais deveriam se apegar, o momento em que mais elas deviam estar próxima dele, foi o momento em que mais se distanciaram. Será que isso não tem acontecido com você? Será que hoje você também não é uma pessoa que está distanciando? Por algo que você acha que Deus não está lhe atendendo? Será que hoje você tem vindo com a mesma força desde a primeira vez que você veio? Ou hoje, por muitas vezes, você já não tem mais nem vontade de vir? Tratando-se da sua vida com Deus, você está desanimado? Já não tem mais força para orar? Já coloca dificuldade para vir na igreja? Outrora podia estar caindo o raio que você vinha, hoje não pode cair uma gota que você não vem. Outrora você não tinha dinheiro para vir, você vinha a pé. Hoje você às vezes não tem dinheiro e você desiste. Isso é o tempo. É o tempo que está fazendo muitas pessoas naufragarem na fé. Isso é em tudo na nossa vida. Isso é em todas as áreas, em todas as classes, em tudo. Tem mulheres que lutavam pelo casamento, hoje já não conseguem mais nem orar pelo marido. Tem mães que lutavam pelos filhos, hoje já entregou na mão de Deus, nem ora mais. Não tem mais nem disposição. Então a resistência, ela não pode fazer você perder a fé. O tempo não é para fazermos perder, mas o tempo é para nos capacitar a conquistarmos muito mais na nossa vida. Não é para você perder, é para você vencer. Então, essa palavra nos ensina duas coisas, para finalizar. Ela nos ensina a oração e nos ensina o quê? A perseverança. São os dois pontos que, se você nunca perder na tua vida, você vai alcançar tudo o que você deseja. São os dois pontos que, se você manter na sua vida, você vai continuar caminhando com Jesus até a volta dele ou até a tua ida. E se ele voltar antes, ele vai achar você uma mulher de fé, um homem de fé. Ele vai achar uma igreja de fé.
ele vai achar uma igreja de fé. Porque o que não faltam são pessoas dentro das igrejas que já não têm mais fé. Essa é a verdade. Já estão entregues. Então, coloca isso no seu coração. Nunca deixe de orar. E nunca deixe de quê? De perseverar. Porque você pode estar certo, embora pareça demorado, mas Deus fala: digo-vos que depressa eu vou fazer justiça na tua vida. É isso que ele é, o recado dele. Digo-vos que depressa eu vou te responder, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar. Quem entendeu a palavra? Guarda ela no seu coração e pratica. Por quê, bispo? Olha para mim. Porque se você está vivendo resistência, agora você já sabe o que fazer. E se você enfrentar amanhã alguma resistência, você também já sabe como agir. Esse é o caminho que vai fazer você vencer o tempo na tua vida. Esse é o caminho. Oração e perseverança. E colocar em prática, porque você vai vencer. Diga glória a Deus.